Iniciando a conversa de redação, a participação dos jornalistas Pedro Nascimento e Mardélio Couto. Piora a situação de Jair Bolsonaro. Ele teve 2 derrotas hoje e ainda enfrentou novas complicações de saúde. Em relação às derrotas, a prisão dele foi mantida de acordo com o publicado nas atas da audiência de custódia realizada ontem. E ainda, o partido dele, o PL, atendendo ao que prevê a lei, suspendeu o salário e atividades partidárias do ex-presidente. Em relação à saúde, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho 03 de Jair, disse que o pai pode não sobreviver à prisão por causa dos problemas de saúde que enfrenta. O parlamentar informou que Bolsonaro voltou a ter uma crise acentuada de soluços, necessitando de atendimento médico hoje à tarde na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está preso Pedro Nascimento. Boa noite para você. Boa noite para você, Eustáquio, Mardelli, e todo mundo que está acompanhando conversa de redação nessa quinta-feira chuvosa aqui em Brasília. Vale destacar, o tempo está fechado por aqui e pela manhã a gente teve também tempo chuvoso, mas teve visita lá no Bolsonaro, na Superintendência da Polícia Federal. Michele Bolsonaro esteve por lá e Jair Renan também. E foi interessante a gente acompanhar na saída Jair Renan, que é o filho 04 do ex-presidente Bolsonaro, falando sobre a situação de saúde do pai. Todo mundo que está indo visitar o Bolsonaro, e até antes mesmo dele ser preso, tem relatado esses problemas de saúde que aumentaram muito a preocupação no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente depois daquela alegação de surto, quando ele fez aquela solda na tornozeleira, enfim, foi o que acabou o levando para prisão preventiva e agora a prisão definitiva, já cumprindo pena na sede da PF, Não deve demorar muito, Eustáquio, para que o ex-presidente Jair Bolsonaro entre novamente com esse pedido de uma prisão domiciliar e que ele seja atendido. A gente tem jurisprudência nesse caso, tá aí o Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, para provar, que dá para cumprir a pena em casa, já que a Justiça já atendeu essa demanda dele. Então, é questão de tempo. Mas é interessante a gente observar que, ao mesmo tempo, a família está muito preocupada com a situação do ex-presidente Bolsonaro, a saúde dele, falando que a todo momento ele pode, inclusive, morrer na cadeia, que é uma preocupação muito séria dos filhos e tudo mais, e como isso atrapalhou um pouco as articulações, porque você tinha Flávio Bolsonaro começando a desenhar ali uma candidatura para a presidência da República, o PL começando a se movimentar em torno da anistia, então essa situação acabou deixando as pessoas um pouco mais confusas do entorno do Bolsonaro. Se a prioridade passa a ser, portanto, essa questão da anistia, se passa a ser dessa questão enfim, de acabar com esses crimes pelo qual ele foi condenado, que é um projeto do senador Carlos Viana. Então, ainda está um movimento muito confuso, mas no entorno dos aliados que a gente observa é muito essa preocupação com a saúde do ex-presidente, que, segundo eles, pode morrer, mas a gente acompanha aqui os boletins médicos e, enfim, os relatórios que são divulgados geralmente pela equipe médica que o acompanha e tudo mais, e assim, a gente sabe que é preocupante, mas até que ponto exatamente está a saúde do ex-presidente Bolsonaro, a gente não tem tanta certeza. E aí, Mardélio Couto, ontem a gente até comentou aqui na conversa de redação a alegação do general Augusto Heleno, ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, de que ele sofre de Alzheimer desde 2018, desde antes do início do governo Bolsonaro. A gente até questionou, será que agora os condenados, os presos, vão começar a alegar problemas de saúde para terem benefício na prisão? No caso de Bolsonaro, a gente sabe que ele vem passando por cirurgias aí frequentes e essas crises de soluço também não são novidade, Como diz o Pedro Nascimento, é possível que ele consiga a prisão domiciliar, Boa noite para você. É possível, Eustáquio. Boa noite para você, boa noite ao Pedro, aos ouvintes que nos acompanham. O pedido é legítimo, Eustáquio? Inclusive, pode ser uma estratégia da defesa a partir de agora, já que agora não está naquela situação em julgamento no Supremo Tribunal Federal, agora está na parte da vara de execuções, então os pedidos podem se repetir, inclusive, por parte de vários militares. Mas eu repito algo que eu já sustentei aqui no Conversa de Redação e que juristas têm dito, Não é apenas a pessoa alegar que está passando mal, que tem problemas de saúde, não basta apenas a defesa alegar isso, porque, repito, isso está sendo alegado por médicos contratados, nesse caso, por Bolsonaro. Tem que ser ali destacada uma junta especial, médicos designados pelo Estado para avaliar se realmente o que está sendo alegado pelo Bolsonaro, pelos outros militares, é de fato o que está acontecendo. E, repito, juristas têm dito que, além disso, não basta apenas o problema de saúde ficar comprovado. Tem uma
relação também com a resposta que o Estado pode dar dentro daquela estrutura penitenciária onde está preso ali aquela pessoa. Então, não basta ter um problema de saúde. Se, por exemplo, na Superintendência da Polícia Federal, se a Justiça avaliar que a Superintendência tem competência para ter uma equipe médica, um tempo de resposta curto de resgate, médicos de prontidão, se tiver essa relação de o que está sendo alegado e o que a Justiça pode oferecer para dar de atendimento para o Bolsonaro, para os demais militares, eles podem continuar presos, mas o pedido é legítimo. Eu queria tocar sobre um ponto, Eustáquio, que você mencionou sobre essa questão do salário. O Pedro tocou muito bem nos outros pontos, eu queria focar nisso. Tem uma matéria muito boa no portal Metrópolis, assinada pelo Manuel Marçal e pelo jornalista Tasso Lohan, falando sobre os vencimentos do Bolsonaro. Segundo essa coluna, cerca de R$100 mil. Esse é o salário do Bolsonaro por mês. Ele está perdendo aí esse salário relacionado ao Partido Liberal, mas tem muitos outros vencimentos. Como capitão reformado do Exército, Bolsonaro ganha R$12.861. Já pela Câmara dos Deputados, foi deputado federal por vários mandatos, ele aparece na folha de pagamento dos parlamentares aposentados com uma remuneração bruta superior a R$41 mil. Então, se ele perde esse vencimento que recebia do Partido Liberal, que ele tinha ali um cargo de destaque representando o partido, ele ainda fica com os outros vencimentos, ainda fica com cerca de R$70 mil. Então ele não vai ficar totalmente desguarnecido. Mas, repito, pode ter mais uma queda nesses vencimentos, porque tem esse vencimento que está caindo agora aí relacionado ao Partido Liberal, de cerca de R$33 mil. Ele sobra o salário de deputado como aposentado e também o salário como capitão do Exército reformado. Aí a gente lembra, né, Pedro, que tem uma outra ação no STM, no Superior Tribunal de Justiça Militar, que vai avaliar a possibilidade de perda de patentes de todos os militares que foram condenados nessa trama golpista. Aí não está muito certo ainda, Eustáquio, se nessa condenação no STM, além de perder as patentes, se todos os benefícios militares serão perdidos, se eles vão perder vencimentos, eventuais pensões para esposas, para filhos, isso também está sendo analisado. Há a possibilidade do Bolsonaro, além de perder esse vencimento do PL, perder também em breve a possibilidade de perder esse relacionado à patente de capitão reformado do Exército, Eustáquio. Agora, Eustáquio, queria só complementar uma coisa que o Mardelli disse aqui, que é verdade, né? Tem essa questão da matéria do Manuel Marçal, Tasso Lohan, inclusive, né, abraçaço para o Manuel Marçal, um parceiraço aqui em Brasília. Cerca de R$7 milhões já custou Bolsonaro desde 2023. E tem um detalhe também, Mardelli, que é interessante, porque a gente fala de prisão domiciliar, né? Se for determinado prisão domiciliar, para onde ele vai? Para essa uma casa, uma boa casa, podemos falar aí que até uma mansão, né, que fica aqui no Jardim Botânico, que é uma área nobre aqui de Brasília. E essa casa é paga com dinheiro do PL, é paga com dinheiro do fundão, que é basicamente dinheiro público, né? Então, além dessas, podemos dizer aí, desses benefícios, né, que Bolsonaro goza, a gente também tem a questão da residência, que a gente ainda não sabe como é que fica a partir desse corte que foi determinado aí pelo PL, viu? No caso da possível perda de patentes, nós temos 4 ex-integrantes das fileiras das Forças Armadas, né? 3 generais, né? O Augusto Heleno Braga Neto e o Paulo Sérgio, e o almirante Garnier, né, que foi comandante da Marinha no governo Jair Bolsonaro, e foi aquele que disse que teria dito que as tropas da Marinha estavam à disposição por um golpe de Estado. Bom, ô Mardélio Couto, o Congresso Nacional derruba vetos do presidente Lula no Propag, o programa de pagamento da dívida dos estados com o governo federal, e dá um certo alívio para governadores. Nem todas as derrubadas de vetos atenderam, mas uma parte sim, e dá esse certo alívio. Com a derrubada, alguns pontos do texto original do Propag foram mantidos, como a possibilidade de utilização de repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para pagar os débitos. Os deputados e senadores também retomaram um trecho vetado por Lula e permitiram que a União opte por abater da dívida os valores gastos pelos estados na execução de obras que são de responsabilidade do governo federal. Pois é, Eustáquio, esse é um assunto muito complexo, denso, mas para simplificar aqui para o ouvinte vai se lembrar que o governador Romeu Zema bateu muito quando o presidente Lula vetou
trechos do Propag e fez uma série de críticas. Eu fui passar um filtro aqui para ver dos pontos que o governador Romeu Zema criticava dos vetos do Lula, o que nessa derrubada, teoricamente, deixaria o Zema feliz. E o Pedro me corrige se estiver errado, mas dos 3 vetos que o governador mais batia, estou vendo aqui que apenas um foi revertido nessa derrubada dos vetos. É o caso relacionado a fluxo de recebíveis junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para pagamento da dívida. Outros 2 pontos que estavam sendo muito criticados pelo governador Romeu Zema, um deles retira a possibilidade de refinanciamento de dívidas com instituições financeiras garantidas pela União, mecanismo que hoje está garantido pelo RRF, o regime de recuperação fiscal, e que garante que o governo assuma o pagamento das dívidas. E o outro trata de algo bem específico, suspensão de um artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal que impõe limites com despesa pessoal. Esses 2 últimos que eu citei não tiveram modificação. Então, dos pontos mais criticados pelo governador, apenas um foi revertido pelos parlamentares, que era essa questão relacionada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Ou seja, não ficou muito bom nem para nenhum dos lados, né? Nem os vetos do presidente Lula foram todos mantidos, que o governo entendia que eram vetos pertinentes, e nem a derrubada agradou completamente os governadores. Mas fato é que o Propag é importante para os estados, principalmente para Minas Gerais, que está numa situação financeira complicada por causa dessa dívida se aproximando aí na casa dos 180 bilhões de reais, Eustáquio. Pedro Nascimento, pode-se falar em derrota ou vitória do governo federal, ou derrota ou vitória dos governadores nessa derrubada de vetos? É importante a gente individualizar as condutas nesse caso, viu, Eustáquio? Vou trazer uns bastidores aqui do que foi o dia hoje, porque até o início dessa sessão do Congresso Nacional ainda não se tinha certeza de sequer se essa sessão aconteceria. Tudo que estava acontecendo ali era um pano de fundo para muita treta que estava acontecendo entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o governo federal, que a gente lembra, né? Tá tendo aquela desavença desde que indicou o Messias, o presidente do Senado queria que fosse o Rodrigo Pacheco, e aí criou-se uma animosidade que, inclusive, culminou na realização dessa sessão do Congresso Nacional, que teve como grande destaque a questão do licenciamento ambiental. Mas sobre o Propag em específico, o que acontece? Ontem foi construído um acordo que foi feito pelo líder de governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, e esse acordo foi feito também com as bancadas estaduais e com os governadores que estavam mais à frente dessa articulação. Quem eram esses governadores? O governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, que inclusive estava dentro do plenário quando esses vetos foram derrubados. Ele estava acompanhando para e passo essa proposta. E também o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Ambos ganharam bastante. Primeiro, porque entre os vetos que foram aprovados, o Rio de Janeiro vai ter vários benefícios mantidos, inclusive vai ter a opção de ter o abatimento, essa questão que a gente fala sobre o abatimento das dívidas, com esse fundo que ainda vai ser criado a partir de 2029. Isso para o governo do estado do Rio de Janeiro é muito importante, foi muito comemorado. Para o estado de Minas Gerais, também, mas não era o principal ponto. Tinha um outro ponto com relação a esses vetos, que era uma proposta que a gente até falou em outras oportunidades, que pega dívidas que o governo de Minas tem com instituições internacionais, então com o Banco Mundial, enfim, FMI, esses fundos internacionais, e colocaria o governo federal como um avaliador ali, né? Seria aquela pessoa que seria responsável por pagar a conta se o governo de Minas desse o calote. Só esse veto sendo mantido, o governo de Minas já tem mais ou menos aí, estava prevendo uns 4 bilhões de reais com esses pagamentos desses empréstimos, se isso fosse aprovado. Não foi aprovado, na verdade o veto foi mantido, então essa dívida praticamente dobra, já que o governo de Minas Gerais vai ter que arcar com esses pagamentos sem essa garantia do governo federal. Foi uma confusão danada, porque era o acordo que isso não ia entrar nos vetos, Isso não ia ser votado. E aí, já durante a votação, Lafayette Andrada, que é um dos líderes do governo Zema aqui, ele chegou para o plenário, chegou a falar que o acordo era para derrubar todos os vetos, o pessoal estava no clima para derrubar todos os vetos, só que aí depois o Rogério Correia, que é do PT de Minas Gerais também, pegou o microfone e falou que a ideia era que se mantivesse o acordo, e aí foi até elogiado pelo Davi Alcolumbre e falou que
aquilo ali não era o momento de mudar a cor e tudo mais, então foi mantido. Ficou a impressão de que o governo de Minas, nessa articulação, acabou se atrapalhando e por se atrapalhar, por não se articular muito bem, acabou não pegando esse bonde que os governadores do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro pegaram para poder derrubar os vetos que lhe interessavam com relação ao Propag. Fica esse gosto amargo agora porque não resta mais alternativa. Ou o governo de Minas faz essa adesão ao Propag, ou agora não tem mais para onde correr. Entendeu? Bom, ô Eustáquio, só um ponto aí, o Pedro trouxe uns bastidores aí de Brasília, trazer uns bastidores do governo de Minas, eu não sei se isso mudou nos últimos dias, nas últimas semanas, mas até quando eu estava conversando com alguns deputados federais, o governo disse, quando teve essa situação do Propag, que ia fazer uma espécie de força-tarefa, você vai se lembrar, uma visita lá de gabinete a gabinete, explicar para os deputados mineiros a importância de derrubar os vetos, por que isso implicaria na vida de Minas Gerais, os benefícios, os prós, e durante várias semanas, a Itatiaia procurou parlamentares que disseram que esse contato do governo de Minas, como o Pedro bem destacou, que o governo tinha que encabeçar, falar, nós somos favoráveis à derrubada desses vetos, por esse motivo. Os parlamentares que a gente conversou, em vários momentos, alguns disseram que não foram procurados, outros disseram que foram procurados de uma maneira tímida e que queriam ter uma conversa mais próxima, ou seja, criticando o governo de Minas, justamente por esse ponto aí que o Pedro trouxe, esse bastidor aí, de que Minas não teve um pulso firme nessa articulação. Não sei se isso mudou nos últimos dias, mas os parlamentares estavam falando disso, que Minas não estava tendo um protagonismo como outros estados estavam tendo, pleiteando o que era bom para cada um dos estados aí, cada um dos representantes da federação. Aparentemente não mudou, né, Mardelli? Porque acabou não votando. Bom, Mardelli, deixa eu emendar com você aqui. Uma audiência que lotou a Assembleia Legislativa hoje trouxe a denúncia de atingidos pela tragédia de Mariana de que podem ficar sem casa daqui a um mês, porque está chegando ao fim um auxílio moradia temporário. Parece que o sofrimento dos atingidos por Mariana, né, pela Samarco, esse sofrimento não para, né? E eles denunciaram também que gente que mora no exterior estaria recebendo benefícios assistenciais relativos à tragédia, que completou 10 anos agora em novembro. O representante do governo federal presente na audiência garantiu que vai ser realizada uma checagem do dinheiro que está sendo repassado e quem são os beneficiários. Pois é, as cifras envolvendo essa tragédia, né, são gigantescas, né, Eustáquio? A tragédia é muito grande, né, causou um dano, manchou a história de Minas Gerais, um dano ambiental ao longo da bacia do Rio Doce, chegou até o litoral brasileiro. O que é mais lamentável de tudo isso, Eustáquio, que 10 anos após a tragédia, estamos completando 10 anos nesse mês de novembro, a gente ainda está discutindo indenização, auxílio, o que tem que ser feito. Os atingidos têm que receber auxílio, indenização, mas fato é que as coisas estão se arrastando na justiça há tanto tempo, e aí a gente percebe, pior ainda, que a justiça internacional, em alguns pontos, está sendo mais célere, mais dura que a justiça brasileira. E sobre essa questão do auxílio moradia, isso tem que ser analisado e passar um pente fino em tudo que está sendo repassado, porque a gente percebe, conversando com os atingidos, que tem muito dinheiro envolvendo a tragédia de Mariana, mas na maioria das vezes ele não chega no lugar que deveria chegar, Eustáquio. Então tem gente que aparentemente está recebendo que não deveria receber e pessoas que precisam de fato próximos de ter o benefício ao fim. Mas lamentável que eu destaco aqui é que 10 anos depois a gente não teve uma solução definitiva para o sofrimento dessas pessoas que perderam familiares, perderam pessoas queridas, amigos, tiveram as vidas duramente impactadas e 10 anos depois a gente ainda está discutindo isso, Eustáquio. Discutindo, Pedro Nascimento, uma questão que para uma mineradora e para o tamanho da Samarco, por exemplo, construir uma casa é um valor insignificante para os caixas, né, para os cofres da empresa. A pessoa tem 10 anos depois dizendo que pode ficar sem casa porque até hoje está recebendo auxílio moradia temporário. Ô Eustáquio, o Mardelli também, né, na época, você também, a gente sempre quando tem essas datas, né, de 1 ano, 2 anos, 3 anos da tragédia, a gente vai a Mariana, conversa com os moradores, tenta observar ali quais são os problemas, a gente cobra, né, a Samarco, cobrava à época a Fundação Renova, e a impressão que eu ficava, e acho que vocês devem compartilhar comigo, é que você ia lá fazer a matéria de 1 ano, a reclamação era, a gente não tem onde morar ainda, não realocaram a gente. 2 anos depois, mesma reclamação. Agora, 10 anos depois, parece até que é uma crueldade que estão fazendo com as vítimas dessa tragédia. E eu queria chamar a atenção para um outro ponto, Eustáquio, que é a forma como a gente deixou certas coisas passar batido
com essa tragédia, né? A questão da indenização das vítimas, do cuidado com as pessoas que foram atingidas, né? Esse cuidado financeiro, cuidado psicológico, enfim, todo tipo de cuidado que não existe com essas pessoas que estão vivendo nessa situação, mas também um cuidado que a gente fica com uma forma de lição, né? Do que aconteceu. Hoje a gente teve essa sessão aqui no Congresso Nacional que analisou os vetos que o presidente Lula fez com relação ao licenciamento ambiental. E era uníssono, né? Era praticamente uma unanimidade quando você falava com autoridades climáticas, pessoas que inclusive tiveram participando da COP30, né? Que acabou esses dias, e que estavam estarrecidos com a forma como o Congresso estava lidando com esse tema, especialmente bancadas do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Por que essas duas em específico? Minas Gerais é um estado que sofreu muito com mudanças climáticas, enfim, todos esses processos ambientais que a gente sabe, né, se tivesse tudo correto, essas barragens não tinham se rompido, ou se tivessem se rompido, não tinham causado a tragédia que causou. E a gente teve uma votação praticamente unânime aí por parte dessas bancadas que estão esquecendo tudo que aconteceu nos seus estados. Então a gente vê que esse esquecimento acontece por parte das empresas, por parte dos deputados que estão lá para fiscalizar, que vão lá tirar foto quando, né, tem que fazer alguma entrega em Brumadinho, tem que fazer alguma entrega em Mariana, mas que na hora de votar não votam a favor do meio ambiente e, sobretudo, esquecendo do que foi essa tragédia em Minas Gerais. Mas sorte que a gente não esquece, né, Eustáquio? Não esquecemos nunca. 8 horas e 24 minutos. Pedro Nascimento e Mardélio Couto participaram da conversa de redação.